Você tem sofrido tanto e passado dias tão difíceis que chegou a acreditar que Deus está indiferente à sua dor e às suas súplicas? Será que Deus se esqueceu de mim? Este é o assunto do nosso programa de hoje. E para isso, pastor Adriano Lima, ele é líder do Ministério de Casais aqui da igreja. Pastor Roberto, ele é líder dos grupos familiares aqui da nossa igreja. Pastor, escritor, mestre Alain Brizotti, pastor aqui também do Ministério Catedral da Família. Pastor Carlos Antônio Vilela, ele é agropecuarista, ele é superintendente de nossa escola dominical aqui em nossa igreja. Pastores, será que nós podemos ter essa pergunta dentro de nós? Pastor, acredito assim que todo homem que a gente até costuma dizer que já botou a cara no universo, já passou pela dor. É tão sério isso que a grande proposta de Jesus é que ele enviaria consolador, aquele que consola a dor. Então eu posso imaginar e falar que quando está acontecendo um problema comigo, eu já vou culpar Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Então, esse é o lado que muita gente faz, que é o extremo. E todo extremo é perigoso, né? Porque a dor que poderia se transformar em escola acaba se transformando em tragédia, por causa da visão equivocada que é lançada para ela. Então é muito perigoso isso. Eu tinha um professor que sempre dizia para mim que a questão é a perspectiva. Ele dizia, por exemplo, um tijolo só para construir minha casa não dá, mas um tijolo só na minha cabeça já é muita coisa. É questão de perspectiva. É verdade. Pastor Carlos. Sim. Eu acredito que realmente a pergunta, essa pergunta, eu acho que vem desde o início da humanidade. Por que nós sofremos? O Adão perguntou? Exatamente. Né? Por que nós sofremos? Por que Deus permite tanto sofrimento? A gente vê, pastor Salmo, até se a gente voltar um pouquinho lá nos discípulos, Jesus caminhando com os discípulos, quando no meio daquela tempestade, por exemplo, Jesus estava lá no barco, estava tranquilo. Mas os discípulos perguntaram, quando viram o negócio feio para eles, perguntaram: Senhor, não te importa que nós morramos ou pereçamos? Ou seja, será que o Senhor não está preocupado com a nossa vida? Jesus estava no barco. Estava lá. Mas eles estavam preocupados que o mal aparente estava parecendo que iria subpujar tudo que eles estavam passando, mesmo com Jesus ali. Será que o Senhor se esqueceu de nós? Exatamente, é o que nós pensamos. Por que a gente não pensa nisso quando a gente está passando por coisas boas? Né? Coisas boas. Será que Deus esqueceu de mim? Nós estamos no auge assim, será que Deus esqueceu de mim? Mas a gente pensa quando normalmente a gente está passando por tribulações. E Deus nunca nos isentou de tribulações. Aliás, a tribulação, é verdade, Ele ajusta isso na nossa vida para nos ensinar grandes coisas, né? Nós precisamos aprender grandes coisas através de tribulação. E ele deixou isso bem claro, né? Quando ele disse: nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele não vai nos afastar dos problemas e dificuldades. As dores, elas vêm para nos amadurecer, para nos trazer conhecimento. E muitas vezes, quando isso acontece, nós aproximamos de Deus. O homem, muitas vezes, ele necessita de passar por alguns momentos para que ele possa se aproximar de Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha seca de uma árvore, nem um fio de nossa cabeça, se não houver a permissão de Deus. O homem precisa entender que tudo que acontece com ele não é porque existe algo de mal, que tem uma maldição, não é propósito de Deus. Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece. Se nós estamos passando por uma enfermidade, por uma dor, uma dificuldade, uma situação adversa em nossas vidas, saiba que Deus está trabalhando conosco. Nós só vamos para o deserto para aprendermos a lidar com os problemas, com as dificuldades. Porque se as coisas fossem tudo boas, como nós poderíamos valorizar o Senhor? Eu digo o seguinte: a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Como Deus poderia ser exaltado se Ele não tivesse a oportunidade de nos ajudar na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do problema? É nessa hora que nós reconhecemos a soberania, a grandeza, o amor de Deus para conosco. Então eu entendo o seguinte: a dor, o problema, a dificuldade, ela é ocasionada pela permissão do Senhor para trabalharmos com nós mesmos. Nossa, pastor Roberto, quando o pastor Alain fala sobre a perspectiva, eu sei que muita gente nesse momento está olhando aí para nós, assistindo a TV e falando o seguinte: é muito fácil você falar que a gente tem que se fortalecer na hora do momento da dificuldade, é muito fácil você se fortalecer no momento da tribulação, mas tudo está relacionado, querendo ou não, dentro de uma perspectiva. Você está passando por uma tribulação, você está passando por um momento que, de repente, quando você passa, você diz: eu aprendi muito com essa lição, foi uma escola para a minha vida. Mas até você chegar a esse estágio dessa consciência, a primeira pergunta que vai fazer:
por que que eu estou passando por isso? Deus Isso esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. E a realidade nossa, ela é um fato. Isso é uma coisa que acontece com qualquer um. Eu tenho certeza que alguém está perguntando. Eu estou vivendo uma situação que Deus se esqueceu de mim nesse momento, agora. Só que a gente, pelas experiências que a gente tem vivido ao longo, né, da nossa caminhada, por isso que andar com Cristo é ter ânimo mesmo, né? E a gente vai vendo experiências nossas e experiências dos outros, que a cada vez nós temos que trazer essa perspectiva aflorada no nosso coração, a renovação dessa esperança, a renovação da nossa fé, que isso não é fácil você fazer isso na hora do meio do caos. Você enxergar isso e falar assim, amanhã eu creio que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. É fácil a gente falar, mas quando o chicote está no lombo, pastor Roberto, para viver, eu vou dizer uma Parece, coisa, não é fácil. parece que quando mais perto, mais próximo nós estamos de alguém, de uma pessoa, eu não sei se vocês concordam, maior nós questionamos. Nós não questionamos uma pessoa que nós vimos uma vez, que nós não temos intimidade, que nós não temos nada disso. Eu estou lembrando também de uma passagem, quando, por exemplo, nessa intimidade, quando Lázaro morre e Marta, Maria, vai lá, elas questionam exatamente pela amizade, pelo amor, pela comunhão que tinha. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, o Senhor abandonou, nos largou no momento que a gente mais precisava do Senhor. Sem contar, pastor Carlos, que ainda vem aqueles que ainda falam, olha, você só vai passar pela terra o que você precisa passar. Isso está relacionado ao que você plantou, é o que você está colhendo. Então, isso ainda existe. Exatamente. Na verdade, o grande desafio, quando o assunto é dor, eu tenho um livro, o meu livro que mais saiu, que mais vendeu, é o Quando a Vida Dói. E se tem um assunto que é talvez o mais difícil da dor, é você não se perder no processo. Um dos livros da Bíblia que mais trabalham isso pesadamente é Abacuque. Ele tem 3 capítulos só. O primeiro é só pergunta, questionamento, violência, radical, ele é visceral. Aí no segundo capítulo ele diz assim, vou me colocar na torre de vigia e esperar o Senhor responder. E quando Deus responde, acaba com ele. Bota 5 ais, que mostra que todo aquele processo angustiante tinha alguma relação com a própria Babilônia, uma série de coisas. E aí vem o capítulo 3 com esperança do começo ao fim, um salmo lindo no final. O problema é, do começo ao salmo tem o processo. E é exatamente no processo que as pessoas se perdem. O assunto ele é um assunto que todos nós vivenciamos hoje. Porque viver na abundância, nós somos mestres. Viver na facilidade, quando está tudo favorável ao nosso estilo de vida, está bom. Mas quando há um menor problema, você está dirigindo o carro, o cara bate atrás do seu carro, você vai dizer o quê? Deus esqueceu de mim, não é possível, não é possível. Eu tô orando, eu estou na igreja. Eu queria que você começasse a refletir no que você está ouvindo aqui. Para você aprender a ter mais segurança, paz e tranquilidade do teu coração. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Nós vamos mostrar a você os nossos patrocinadores, nossos cooperadores. E tem uma linda vinheta de nossa igreja. Estamos mostrando para você todos os nossos trabalhos. Eu queria que você assistisse, para você vir nos conhecer, para você nutrir aqui também nesta casa. Bênção de Deus para a tua vida, bênção de Deus para a tua família. Nós voltamos já já, espera um minuto só. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas.
Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção, palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. 2017, o ano da unidade Catedral da Família, projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Amarok automática diesel 4x4 2.0 2013 modelo 2014 de R$ 99.900 por R$ 94.900. Kia Cerato SX3 automática 2014-15 de R$ 64.900 por R$ 59.900. Land Rover Discover Sport completa HSE 2.2 Turbo Diesel 4x4 Multimídia Teto Solar Panorâmico 2015-16 de R$ 224.900 por R$ 209.900. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. A Prestacional, 40 anos de bons serviços, desentupimento, dedetização,
portaria, em limpeza de condomínios e também limpeza pós-obra, lavagem de tapetes e caixa d'água, serviços elétricos e hidráulicos, reformas e construções em geral. A Prestacional, com garantia 100% de satisfação. 3224-8084. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Essa palavra é muito forte, homem de verdade. É saber suportar as cargas, saber suportar as dores. E essa pergunta hoje vai muito de confronto com você. Será que Deus se esqueceu de você? Será? Será que essa vida momentânea que você está passando, Deus esqueceu de você? Será que Deus tem esquecido de nós em algumas atividades de nossas vidas? Nós precisamos hoje buscar aqui, através da palavra de Deus, ensinamentos que pode realmente levantar a sua estima e mostrar para você que Jesus te ama. E Ele tem resposta para você. Ele não se esqueceu de você. O que vocês acham? Pastor, eu acho que a gente parte de um erro de avaliação. Quando a gente pensa assim, será que Deus esqueceu de mim? A premissa é que Deus esquece e Ele não esquece. Ele não tem falha alguma. Aliás, um dos grandes erros que isso provavelmente é plantado na mente pelo inimigo é que quando você erra, quando você falha, quando você está com um problema, você se afasta das pessoas por se sentir um peso ou por achar que está impuro. E com Jesus é o contrário. Pode observar na Bíblia que todo pecador se chegava para Ele. Então, no momento da dor, no momento da crise, o melhor que você deve fazer é não se vitimar, não se isolar e procurar cura no abraço dos irmãos. Uma coisa que eu tenho observado numa pesquisa que eu fiz sobre as ovelhas, só nos olhos, as ovelhas têm cerca de 150 tipos de doença. E todos eles o tratamento é à base de sal. E a Bíblia vai dizer que nós, como igreja, somos o sal da terra. O que significa que qualquer ovelha doente se cura na igreja, na comunhão com os irmãos, nesse esfregar do sal sagrado. É aí que as nossas dores viram escola, viram solidariedade e a gente aprende um com o outro. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforce. Nunca sofra sozinho se você tem uma igreja. Isso é tão importante, Alain, porque muitas pessoas chegam na igreja feridos, machucados, com traumas, e quando você dá um abraço, ela se sente curada. Porque aquilo você demonstra o amor de Deus, o amor de Cristo, através daquele abraço, através de um beijo, através de uma expressão. As pessoas estão carentes, muitas vezes, o que você falou de relacionamento. Às vezes um sorriso. Um sorriso, um olhar, uma atenção, um ouvido, dando atenção àquilo que a pessoa precisa de tirar de dentro, aquilo que está machucando, ela precisa de expressar aquilo que está incomodando. E muitas vezes a dor, o problema, a dificuldade que nós passamos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós às vezes nos fechamos e não ajudamos. Às vezes a pessoa só quer a sua atenção, só quer um abraço. Então, se você está machucado, saiba de uma coisa, procure, como disse o pastor Alain, a igreja, porque ali você vai ser amparado, você vai receber o amor de Cristo através da vida dos irmãos. Né? Eu vejo dessa forma. Pastor Roberto, eu vivi uma experiência ano passado, e através de uma carta que eu recebi da minha irmã. É muito engraçado isso, quando a gente, muitas vezes, quando a gente falou aqui sobre viver na abundância, você viver nas situações onde tudo está dando certo, é excelente. É fácil, né? Mas muitas vezes esse dar certo está muito relacionado à sua capacidade de falar, não, eu sou o cara bom, eu que fiz. Então, em algum momento, você dizer, Deus se esqueceu de mim, eu nunca tive essa coragem de fazer essa pergunta na minha vida. Mas, por outro lado, eu fui confrontado em deixar Deus fazer por mim. Porque chegou um momento da minha vida que eu percebi que as minhas forças e os meus braços já não valiam mais nada. E eu estava querendo resolver. Então, nesse momento eu aprendi
que o depender de Deus, o buscar a Deus, e não dizer que ele está esquecido, muito pelo contrário, ele estava pronto, era para me ajudar, era só eu me render, falar assim, ó, acabou minhas forças. Essa foi a oração que um dia eu fiz para Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Eu me rendo, acabou minhas forças. Reconhecimento. Eu reconheci meu limite. Tive que ser sacudido, porque até então, tudo que eu planejava era como se fosse uma engrenagem dando tudo certo, só que alguns dentes quebraram. Em alguns momentos da minha vida, eu questionei muito a Deus também, assim. Na morte do meu pai, eu questionei muito a Deus. Aí a gente fica fazendo comparação. Eu acho que a pior coisa que existe é esse mal que chega a gente, que o inimigo às vezes usa dessa estratégia errada nossa e falha, quando nós comparamos. Mas por que isso aconteceu? Por que logo agora foi acontecer? Aconteceu comigo, por que não acontece com gente ruim também, né? Por que não acontece com aquele sujeito? Aí quando a gente passa por essa premissa, a gente entende uma coisa, pastor Salmo também, pastor Alain, quando a gente começa a comparar essas coisas, normalmente nós nos tornamos doentes. Se você olhar, por exemplo, lá no Salmo 73, quando Asaf começa a questionar a Deus, ele começa exatamente a fazer essa comparação. É-me inútil ser uma pessoa limpa, de mãos limpas, de coração puro, porque eu amanheço o dia tribulado e amanhã já começa ruim para mim. Então, eu comecei a comparar, ele dizendo, e entristeci meu coração até que eu entrei no santuário. Então, nós só vamos tirar isso do nosso coração a partir do momento que a nossa confiança for real, total e verdadeira em Deus. Ele é onisciente, nós sabemos disso, mas às vezes nós não acreditamos muito nessa onisciência. Pastor Carlos, e uma coisa interessante, quando houve essa atitude da rendição, né, que é um negócio da intimidade com Deus, aí você vê que as coisas vão clareando, aí sim ele fala assim, agora está sobre a minha direção. Até então era no seu braço forte. E não é privilégio, entre aspas, privilégio nosso, né? A Bíblia é cheia disso, de perguntas dessa, de angústias com Deus, de coisas cortantes. Tem textos da Bíblia que são muito mais ousados nessa relação do que nós hoje. Nós podemos perguntar, né? Será como que José perguntou? Pois é, José, pelo amor de Deus. Deus me deu um sonho. E agora, Deus? Será que o senhor esqueceu de mim? Davi só manda-me Samuel me ungir como rei. E agora, Deus? Eu tenho que correr? Tenho que fugir? Davi chega escrevendo um salmo assim, Deus, acorda, o Senhor parece um soldado alegre de vinho, imagina. Olha o nível que ele colocou Deus. Então, até porque a percepção judaica de Deus ela é mais sentimentalista do que a grega. A grega é toda racional, a judaica é mais sentimental, passional. Então não tem vergonha de colocar sentimentos na relação com Deus. A gente espera respostas e às vezes a nossa vida é baseada em perguntas e respostas. E para Deus é muito diferente. Imediatista também. Exatamente. No nosso tempo. Deus não faz isso para nós. Você já quer a resposta imediata. Deus não quer responder assim, ó, e nem vai responder às vezes para nós. Tem uns que falam assim, Deus, já tem 2 dias que eu te falei, o senhor não me falou nada até hoje. Até o próprio, nesse mesmo texto que eu comentei agora, há pouco de Asaf, ele fala que ele estava questionando e buscando resposta. Ele fala que entrou no santuário, aí ele viu o que ia acontecer com os ímpios, mas ele não viu o que ia acontecer nem com ele. Deus continuou ainda deixando ele assim, moendo a vida dele. Às vezes nós passamos por esses dias e Deus nos deixa moer, mói e não responde coisa alguma. Se a gente emburrar, ele vai ser Deus, como diz Edelino, Marçal. Se nós não emburrar, ele vai continuar sendo Deus. Se a gente fizer biquinho, ele vai ser Deus. O que nós temos que fazer é acreditar. E o que fazer? Olha, pastor, eu acredito que não tem nada mais... Porque talvez tenha alguém ali com esse mesmo pensamento agora, não sei se assistindo, dizendo, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. O que essa pessoa precisa sair dessa zona de pavor, de falta de confiança, de fé? Pastor, eu acho que, sinceramente, não tem nada mais terapêutico para a alma do que salmos. A leitura dos salmos em oração, sabe, o espírito quebrantado, isso gera tanta saúde na alma. A oração sincera a partir dos salmos. O livro dos salmos está na Bíblia exatamente para isso. Ele é uma poesia de dores, como o Salmo 73, por exemplo, como o Salmo 139 é um mergulho na alma num nível mais profundo que existe. Então, quando o indivíduo sente dor, seja ela qual for, se você tiver uma Bíblia por perto, mergulhe nos salmos. Isso sara a alma. Oração,
a procura dos irmãos com quem partilhar. Tenha mentores, gente que você pode abrir a alma, pode conversar com elas, estar perto de gente. Exatamente, gente que você esteja perto. Aliás, Jesus, na qualidade de segundo Adão, corrige o primeiro nisso. Quando ele vem e vai começar seu ministério, a primeira coisa que ele faz é chamar a gente para estar com ele. Marcos 3,14 diz que ele chamou os discípulos para que estivessem com ele. Antes de chamar para fazer, chamou para estar. Então é bom cercar-se de gente que a gente possa conversar e se abrir. Amigos. Meu querido, eu tenho uma resposta para você. Anote aí, para você não esquecer. Deus não se esqueceu de você. Deus tem 3 formas de responder você. Sim, não e espere. A espera de Deus talvez te sufoca, talvez coloque a apreensão na tua vida, talvez coloque a ansiedade na tua vida, mas Ele está te treinando. Sabia que nós somos forjados na dificuldade? Sabia que quando o salmista escreve, esperei com paciência no Senhor, será que você tem coragem de esperar com paciência no Senhor? Será que você acredita que Ele vai te responder? Nosso professor aqui falou muito bem claro. Vai para a palavra. Está ansioso? Está esperando uma resposta? Vai para a palavra. Medite no Salmo. Comece a ler, porque a tua alma vai sentir um refrigério. E esse refrigério vai te dar ar para você respirar, para continuar a tua caminhada. E nessa fé, nessa esperança, nessa leitura da palavra, na oração, na meditação, você se volta para o Criador. E voltando para o Criador, Ele voltará para você e terá a resposta para a tua vida. Então Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu da sua família. Deus não esqueceu do seu lar. Deus não esqueceu das mínimas coisas da tua vida. Ele não esqueceu. Talvez nós queremos a imediatice. Hoje nós estamos acostumados ao evangelho fast food. Eu estou precisando de uma resposta hoje, eu quero a resposta agora. Eu vou na igreja agora porque alguém tem que orar e tem que declarar a bênção a mim agora. E Deus está dizendo assim, eu estou te treinando. Sabe por quê? Aquele caminho que você estava esperando resposta de Deus não é o caminho certo. O caminho certo Ele tem para você. E muitas das vezes você quer antecipar uma bênção, antecipar uma resposta e Deus está te treinando para o melhor. Pense nisso. Reflita sobre isso. Você vai ver que Deus está no controle da tua vida em todas as áreas. Um forte abraço. Até o próximo programa. Deus te abençoe.